E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 10. A nossa aula onde iremos abordar assuntos relacionados à cultura do café, só que agora café Conilon. Vocês viram que a gente deu uma quebrada na aula, a gente inverteu alguns valores, né? Vamos até mostrar para vocês algumas coisas que foram feitas. Olha, saímos da cultura do café comum. Na aula 7, nós falamos da nutrição do café e focamos bastante o café Conilon. Por isso, a gente avançou muito nessa aula de nutrição. Na aula 8, aula 8 e 9, tratamos bastante a respeito da cultura do café arábica. E agora, na aula 10, pessoal, nós vamos fazer, né, como bons moradores de uma região produtora de cafeeira. Produtora de café é uma região cafeeira, contudo, relacionado ao café robusta, nós vamos agora tecer alguns comentários bastante importantes da cultura do café, só que neste momento focados na cultura do café Conilon. E é claro que durante a aula nós faremos alguns ajustes, alguns apontamentos que são pertinentes às duas principais espécies. Como a gente já sabe, o café arábica, que é o café mais plantado no Brasil, e o café robusta, que no Brasil ele ocupa aproximadamente um quarto da produção. E para isso, gente, nós vamos fazer, novamente, nós vamos abordar o tema da cultura do café guiados por duas grandes literaturas, né? A nossa própria apostila da Faculdade de Pitágoras e, logicamente, a gente não pode esquecer a Bíblia do Café Conilon, né, feita pelo pessoal do Incaper lá no Espírito Santo. Gente, qualquer momento, fiquem à vontade para poder interferir, fazer as suas perguntas, para que a gente possa, então, dar uma sequência mais interativa dentro desse processo, né? Por mais que a gente esteja vivendo agora a necessidade dessa informação, dessa movimentação, dessa partilha de informações à distância, é importante que vocês estejam sempre comigo e eu conto, então, com vocês para que a nossa aula flua da melhor forma possível. Tá bom, meus amigos? Então vamos começar, né? Só fazendo de novo aquela colocação que é bastante importante para a gente ter uma noção do que a gente está falando, né? Nós estamos falando do café, que é a segunda maior commodity agrícola do mundo, perdendo para a soja, tá joia? É a segunda bebida mais consumida no mundo, perdendo apenas para a água, tá? Movimenta 85 bilhões de dólares por ano, envolve em sua produção, em sua movimentação financeira, né? 8% da população mundial trabalham direta ou indiretamente com a cultura do café, sendo extremamente importante para o emprego da família no campo, uma vez que as propriedades de café, via de regra, possuem aproximadamente 20 hectares, e 70% dessas propriedades são de até 20 hectares, configurando, então, por assim dizer, o que a gente chama de agricultura familiar. E, é claro, sendo cultivada em mais de 80 países, né, com 20%, e esses 70%, então, eles se responsabilizam por 20% da produção de café. A gente já fez esse comentário, é importante. Uma crítica que a gente reforça aqui, uma vez que nós estamos tentando batalhar para trazer aqui para a Bahia também essa questão do café de qualidade, é o seguinte: apesar de nós trabalharmos com café Conilon, onde iremos ao longo da aula descrever algumas características desse café, o café ele é cultivado em países subdesenvolvidos e ele é consumido em países desenvolvidos. O café Conilon, ele consegue atingir excelentes qualidades de bebida, sim, ele consegue. Nós temos na nossa região um café de excelente qualidade, Café Bom Retiro, 4º lugar nacional em pontuação de café Conilon. Não ganho nada para poder falar sobre isso, né? Mas eu fico muito feliz de estarmos compartilhando essa vitória, é uma vitória do sul da Bahia, para que a gente possa, então, continuar o nosso trabalho da melhor forma possível na produção do café na região sul da Bahia, tá bom? Vamos só dar uma conferida numa coisinha aqui rapidinho. Tá, joia, estamos no caminho certo. E aí, gente, fica a dica então, né? Vamos trabalhar um pouco mais a qualidade, até mesmo do nosso café Conilon, nosso café canefa, para que a gente possa desenvolver, então, da melhor forma possível, essa cafeicultura de ponta aqui na Bahia. Eu brinco com alguns colegas
que nós temos duas grandes mercadorias aqui na nossa região para serem trabalhadas. Duas mercadorias de alimentação que têm uma grande aceitação pelo público de maneira geral. Uma é o café, incontestável, e a outra é o chocolate. Gente, café com chocolate, tem coisa melhor do que isso para a gente poder desenvolver a nossa agricultura, né? Já deixo claro que para quem chegou até aqui na aula, lá no grupo do WhatsApp, nós vamos começar a disponibilizar aqui na região alguns estágios para trabalhar com a cultura do café, na cultura do cacau. Quem vai ser o orientador do estágio? Eu mesmo, tá bom? A gente está começando a trabalhar com uma fazenda de cacau aqui na região, cacau de cabruca, e quem mostrar interesse lá na aula, no grupo do WhatsApp, ou até se quiser realmente fazer esse estágio, se quiser me chamar no paralelo, me chamar no privado lá para a gente poder conversar, a gente vai começar, no fim dessa questão da pandemia, a abrir os estágios com relação à cultura do cacau, tá bom? Quem chegou até aqui e tiver interesse, me dá um toque lá e a gente conversa com mais carinho a respeito disso. Bom, sobre o café Conilon, café robusta agora, né, pessoal? O Brasil, ele é o segundo maior produtor de café Conilon do mundo. A gente achou que era o primeiro, né? Alguns achavam que era o primeiro, não. É o Brasil. O Brasil perde para o Vietnã, tá? E uma coisa que é bastante interessante, tem uma força política muito grande lá no Espírito Santo, não convém falar nome de deputados aqui agora, de políticos, uma vez que esse vídeo é atemporal, é claro, mas tem uma força política muito grande lá no Espírito Santo, impedindo, né, taxando o café do Vietnã para que esse café não entre no Brasil. Isso é excelente, porque no Vietnã o custo de produção ele é menor do que o custo de produção no Brasil. Logicamente, como ele produz mais e seu custo de produção é menor, ele consegue chegar ao mercado brasileiro a um preço mais acessível. Para quem? Para a indústria. E nós, produtores, nós temos que preservar a nossa produção de café a fim de continuarmos tendo preço e competitividade no mercado do café no mundo, tá bom? E aí, gente, vale a pena, toda vez que vocês verem o Brasil resistindo à entrada de café, à importação de café, vocês têm que bater palma para esse evento. Diferente do trigo, como a gente fala na aula do trigo, o Brasil não é autossuficiente em trigo, o Brasil usa o trigo como rotação de cultura. Outra questão, precisamos importar o trigo? Sim. Café não. Café a gente produz o suficiente para atender o mercado nacional. Se a gente atende o mercado nacional e tem um excedente para exportação, nós temos que proteger o nosso produtor de café. Logicamente, barreiras relacionadas à produção de café são extremamente importantes. A importação de café são extremamente importantes no Brasil. Uma vez que cafés baratos, como cafés do Vietnã e cafés da Indonésia, eles chegariam a um custo muito baixo para o Brasil, né? Feito esse parêntese, o Brasil ele é muito importante na sua produção de café, ele tem uma autossuficiência muito grande. E aí, pessoal, ele vem acompanhado de perto aí, ó, da Indonésia, da Costa do Marfim, da Índia, com 3,3 milhões de sacas de café. 5 milhões de sacas de café, enquanto o Brasil com 12 milhões e o Vietnã com 20. O Vietnã e os outros países também, logicamente, eles conseguem levar muito desse café para fazer blends. Blends, misturas. Na aula passada a gente falou um pouquinho do café gourmet, do café superior, não é? E do café dito tradicional. E os três cafés, eles aceitam, o superior e o tradicional aceitam uma mistura de blends de Conilon para o mundo, e isso é bastante importante. Bom, e onde se produz café Conilon no Brasil, pessoal? Café Conilon no Brasil produz intensamente no Espírito Santo, com 8,5 milhões de sacas, em Rondônia, com 1,4 milhões de sacas, na Bahia, com 0,7 milhões de sacas, e em Minas Gerais, com 0,3 milhões de sacas. Gente, esses números da Bahia, eles tendem a subir muito, muito. Uma vez que a Bahia, a região produtora de café na Bahia é muito próxima do Espírito Santo, e o agricultor capixaba, ele encontra no Espírito Santo terras muito caras.
E a gente aqui na nossa cidade, aqui em Teixeira de Freitas, a gente já verifica esse movimento de migração, né, do agricultor capixaba para a região do sul da Bahia, buscando melhorar as suas terras, melhorar o seu custo de produção, reduzir um pouco mais seu custo de produção em relação ao Espírito Santo. E, logicamente, a gente vai observar aqui na Bahia um incremento na produção de café conilon, tá joia? Então, é importante a gente fazer essas aulas focadas em café conilon aqui, nesse momento, no nosso curso de agronomia. Por quê? Porque o resto do Brasil fala de arábica. Só a gente aqui fala de conilon, tá? E não é brincadeira, não. Não, talvez o pessoal de São Mateus também fale de conilon. Lá em Alegre, no IFES, a gente também falava de conilon, com um pouco mais de ênfase. Por quê? Espírito Santo e Bahia, grandes regiões produtoras. Certamente os grupos de Rondônia também falam muito de conilon, tem um ataque de transferência de informação muito forte, mas no geral o café conversado no Brasil é o café arábica. Logicamente é muito importante eu reforçar aqui, vamos trabalhar o café de qualidade conilon também. O café de qualidade conilon é muito importante de ser trabalhado, tá ok? Vamos continuar então a nossa conversa. Gente, e aí, onde que a gente vai buscar informações que são informações balizadoras da nossa região produtora, por exemplo, com relação a preço do café conilon? Eu trouxe esse site aqui para que vocês pudessem dar uma olhada, o Centro do Comércio de Café de Vitória. O Centro do Comércio do Café de Vitória, até onde eu sei, aqui na nossa região produtora de café na Bahia, ele também é um centro balizador de preços e de informações afins da cultura do café. Por isso, eu queria que nós dessemos uma rápida olhada lá no site, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no site. Eu deixei esse link no pé da página para que quando vocês pegassem as apostilas, vocês pudessem clicar nesse link e ser direcionado ao site. Então agora não estamos mais na nossa apresentação. Nós estamos no site do Centro do Comércio do Café de Vitória. E aí, gente, existem várias informações que são bastante importantes para a gente sobre institucional, cotação, exportação, né? O que você quiser dar uma olhada a respeito do café, boletim, contato, etc. Né? Mas vamos dar uma olhada aqui na cotação. Por que eu quero ver cotação? Porque aqui na cotação, olha, a cotação do café referente ao mês de maio. Que mês que a gente está? Maio. Hoje é dia 19 de maio. Então, nós temos aqui, no dia 18, o preço de ontem, pessoal. O preço de ontem, ele está aqui como referenciado para a gente nas diferentes categorias de café. Olha só, nós temos aqui, para o café arábica, tipo 6, bebida dura com até 12% de umidade. Tipo 7, bebida Rio com até 12% de umidade. E o preço de ontem estava em 530 e 396, o valor da saca, né? Enquanto que a gente, observando aqui o conilon, no dia de ontem, dia 18, nós tínhamos o preço do café tipo 7 com até 13% de umidade e 10% de broca, né? A gente fala em broca, meu Deus do céu. A gente tem que começar a pensar em retirar os defeitos. Olha só como é que o nosso café, em relação ao café arábica, ele é cotado em broca ainda, né? Fica uma ressalva aí para a questão de qualidade. Nós temos R$ 340 o preço do café conilon, em relação ao café arábica, 396. Lá na frente a gente vai ver umas comparações em termos de produtividade de uma e outra lavoura. E é importante a gente ter isso em mente. Bom, vista essa questão de cotação, só para matar a curiosidade, então provavelmente o pessoal que está trabalhando aí deve ter balizado o preço de ontem no café conilon a R$ 340, né? Pelo menos o Centro de Comércio do Café de Vitória, que normalmente é um centro balizador, ele é importante para isso. Vocês podem ver também outras informações, vamos ver aqui, por exemplo, boletins, né? Nós temos aqui, olha, emissão de certificados de origem, embarques marítimos para arábica, para conilon, né? E, enfim, várias informações a respeito do conilon e do café arábica para que vocês possam matar as curiosidades de vocês. Estão nesse site, cujo qual o link se encontra aqui abaixo na nossa apresentação. Voltamos para a nossa apresentação. A prova está aqui, ó. Voltamos para o nosso contador de texto. Tá? Esse é o link que leva vocês até a página oficial do Centro de Comércio de Café de Vitória, para que a gente possa, então, continuar nossas conversas e vocês, é claro, desbravarem esse centro tão importante de informações
para a comercialização do café na nossa região. Bom, o café, quando a gente fala do café Conilon, na verdade, nós estamos nos referindo aqui na Bahia, e no meio científico, ao Coffea canephora. O Coffea canephora é a espécie, né, a espécie do café dito café Conilon ou café robusta. O café Conilon ou café robusta. Ele é dividido em dois grupos. O congolês, que vai ser o grupo robusta, Guarani e Apoatã, e o grupo guineano, que é o Conilon ou Conilon. Na nossa região aqui da Bahia, basicamente a gente trabalha com café Conilon. Lá em Rondônia, a gente trabalha basicamente com café robusta. Existem algumas diferenças básicas entre o café canéfora do grupo Conilon, congolês, do grupo Conilon, que é o robusta, desculpa, gente, o grupo congolês, que é o robusta, e o grupo guineano, que é o Conilon. Bom, em termos de produtividade, o grupo congolês, que é o robusta, ele tende a ter maiores produtividades que o guineano. O vigor da planta é um vigor muito próximo. O tamanho das folhas, gente, se algum dia alguém viu uma folha de café robusta, parece uma folha de cacau, ela é desse tamanho, essa é gigante que a folha, tá bom? Ela é bem diferente do café Conilon. Os frutos, também os frutos do robusta, eles são frutos maiores do que os frutos do Conilon. A maturação do robusta, ela tende a ser média para tardia, enquanto que o do Conilon tende a ser média para precoce, e a bebida do robusta tende a dar melhores qualidades do que a bebida do Conilon. Contudo, gente, bebida é uma questão de cuidado em pós-colheita, tá? E isso é uma coisa que a gente merece, assim, dedicar um tempo específico para esses cuidados em pós-colheita. Então, vamos preparar um evento fora dessa nossa aula para poder falar de bebida, tá? Bom, o plantio de café, de maneira geral, o plantio de café ele respeita esse calendário agrícola, né? Onde o plantio, via de regra, é feito de dezembro a fevereiro, uma vez que a gente tenta aproveitar as condições climáticas para o bom plantio do café. O florescimento, de maneira geral, na cultura do Conilon, a gente tem diversos florescimentos ao longo do ano, contudo, existe uma tendência do florescimento ficar homogêneo de agosto a outubro, uma vez que, de maneira geral, o café Conilon a gente trabalha com ele em café irrigado. E a irrigação, uma irrigação bem feita, ela consegue padronizar a florada do café. A maturação, em função da florada, ela acontece de abril a junho e, logicamente, de abril a setembro, nós estamos colhendo esse café maduro no campo. Nós estamos hoje no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Abril, maio, estamos no mês de colheita com café maduro no campo colhendo. Confere? Quem de vocês trabalha com café, traz essa informação para a gente agora. Tem muita gente colhendo aí? Quantos colegas estão trabalhando na lavoura, na colheita, estão conduzindo colheita, estão cuidando de unidades de beneficiamento de café? Eu sei que tem bastante gente envolvida no processo, tá bom? Sobre a cultura do café, de novo, nós temos ramos dimórficos ou dimorfismos de ramos, onde tanto para o café arábica como para o café robusta, nós temos a presença de ramos ortotrópicos e ramos plagiotrópicos. A principal diferença é que, enquanto no café arábica nós temos um único ramo ortotrópico naturalmente acontecendo, no café robusta nós temos muitos ramos ortotrópicos que se originam da região próxima ao chão, né? E crescem perpendicularmente ao chão. Vale ressaltar que somente os ramos plagiotrópicos, ou seja, os ramos que são paralelos ao chão, são os ramos que irão apresentar florada, tá bom? E esses ramos que irão apresentar floradas, flores hermafroditas, ou seja, flores que apresentam os dois sexos na mesma flor, é que serão capazes de produzir o café na lavoura cafeira. Da mesma forma que no café arábica, o café Conilon também apresenta ciclo vegetativo e ciclo reprodutivo no mesmo ano no ramo plagiotrópico. Então, novamente, nós temos aqui no mesmo ramo, nós temos ciclo vegetativo, onde apenas o crescimento vegetativo da planta, ciclo reprodutivo, né, e frutos que vieram do ciclo reprodutivo do ano anterior, já se desenvolvendo, aptos para a colheita. Daqui a pouco esses frutos estarão maduros e aptos para a colheita. Então, o café arábica
tanto o café arábica como o café conilon, que nós estamos abordando hoje, apresenta esquema de bienalidade. E o esquema fenológico do café, ele passa por 2 anos de produção das gemas vegetativas até a maturação dos frutos e consequente colheita. Onde, rapidamente, né, vamos reforçar essas fases para vocês. Onde? No primeiro ano fenológico, na primeira fase do café, ocorre o ciclo vegetativo e a formação de gemas vegetativas. Para que isso ocorra, há necessidade de dias longos, e normalmente os 7 meses do ano que apresentam mais dias longos são de setembro a março, né? Nessa época, quando tem seca, afeta a gema e a produção do ano seguinte. E nós temos, então, no primeiro ano fenológico, aquilo que a gente chama de ciclo vegetativo. O ciclo vegetativo, que vai da vegetação e formação das gemas apicais até a indução, crescimento e dormência das gemas florais. Tá certo? Eu falei gemas apicais aqui, olha. A primeira fase vai da vegetação e formação das gemas vegetativas e se encaminha até a indução e crescimento e dormência das gemas florais. A segunda fase, de indução, crescimento e dormência, ela necessita de um período de dias mais curtos, de que vai de abril até agosto. Abril, maio, junho, julho, agosto são os meses de dias mais curtos do ano, tá bom? E no período de julho a agosto, nós temos um período dito de repouso para a planta. De setembro a dezembro, no segundo ano fenológico, nós entramos na terceira fase da fenologia do café, que vai da florada, passando pelo chumbinho e expansão dos frutos. É um período relativamente rápido, né? Onde a florada até o chumbinho, né? Nós vamos perceber isso acontecendo em apenas 4 meses do ano. Uma ressalva é o seguinte: se houver seca nesse período, nós vamos ter frutos que vão se desenvolver menos. Logicamente, eles vão atingir peneiras menores, os frutos serão menores no café. A quarta fase fenológica do café, ela vai de janeiro a março, que é o período de granação dos frutos. Se houver seca, nós teremos chochamento, os frutos ficarão xoxos, né? Não haverá desenvolvimento do fruto, granação adequada dentro do fruto. Não haverá desenvolvimento e os frutos então ficarão xoxos. E por fim, a quinta fase, que é a fase da maturação, onde na fase da maturação seca é uma boa, porque quando tem seca nós teremos então um período de maior acúmulo de metabólitos secundários, e esse acúmulo de metabólitos secundários ele é extremamente importante, bastante relevante para que você tenha um acúmulo de bebidas, uma caracterização de bebidas de melhor qualidade no campo. Uma dica prática, pessoal, para a turma que trabalha com irrigação no café conilon, nessa época seria bom você dar uma cortada na irrigação, tá bom? Reduz um pouco a irrigação aí para que você consiga melhorar um pouco a questão do café de qualidade. Claro, gente, cuidado com o sacrifício de folhas, né? Mas normalmente nessa época quem está batendo demais na planta é a turma que está colhendo café, e aí vale muito a pena nesse momento vocês conversarem muito, trabalharem muito com a equipe de campo que está colhendo café, para colher o café, não é para colher a folha do café não. Se possível, deixe a folha na planta, tá bom? Porque a planta precisa dessa folha para ter um melhor desenvolvimento nas próximas etapas. Tanto que na fase 6, que a gente chama de repouso de senescência dos ramos, quanto mais folha aderida à planta se encontrar, melhor vai ser a autopoda do café, porque nesse momento algumas plantas elas passam por um processo de seleção natural dos ramos que não estão mais produzindo. Esses ramos, então, eles têm seus nutrientes, aqueles que são móveis, reabsorvidos, translocados para outra parte da planta e, logicamente, ao fim desse processo, ele vai ser, então, retirado no processo de autopoda da própria planta.
Claro que muitos de nós também, na cultura do café Conilon, aproveitamos o momento pós-colheita para voltar e fazer uma poda natural, uma poda na cultura, direcionando o crescimento e a formação da lavoura para o ano seguinte, né? Essa poda a gente vai trabalhar muito ela ao longo da aula, também chama-se poda programada de ciclo, e ela é tão importante que ela também está sendo direcionada para a cultura do café arábica, tá? E aí, então, a gente vai ver aqui, né, como um esquema das fases fenológicas, né, do esquema fenológico do café, a gente vai ver aqui o ciclo da cultura partindo do florescimento, a formação do chumbinho, a expansão do fruto, a expansão de endosperma e, finalmente, a colheita e maturação. Aqui nós estamos vendo apenas, gente, o segundo ano do ciclo fenológico, onde nós temos florescimento, expansão de fruto, expansão de endosperma e maturação com repouso e autopoda do fruto do café. Tá, joia? Bom, e vale ressaltar também que o ciclo do café Conilon também ele apresenta a bienalidade, anos de maior produção, anos de menor produção, provocado por causas genéticas e causas ambientais. As causas ambientais a gente consegue aliviar ela bastante quando lançamos uso do recurso da irrigação. E causa genética realmente é o que provoca a bienalidade do café com anos de alta florada e anos de baixa florada. A primeira colheita vai acontecer lá por volta de seus 24, 36 meses após o plantio, e é um ciclo, então, que nessa parte relacionada a plantio do café Conilon, a gente consegue, então, ter algumas informações importantes. Os frutos, pergunta para a turma do café Conilon aí. Vocês têm fruto de café Conilon amarelo? Isso é uma pergunta, e eu não vou responder agora, tá? É uma pergunta, eu queria que vocês me respondessem. Conilon, tem fruto de café amarelo? Me responda aí, por favor, tá? Não vou responder agora, não. Respondo em aula, caso alguém pergunte durante aí o WhatsApp. Tá, joia? Gente, nós temos aqui os dois locos do café também no Conilon, acontecendo dessa forma, né? A expansão do exoterma, que é justamente a região que vai dar para a gente o fruto. A semente do café, desculpa, a semente que vai ser processada e vendida como café, né? Nós temos aqui o exocarpo, que é a casca do café. Muitos produtores que trabalham com qualidade buscam fazer uma fermentação desse exocarpo. Pessoal, fermentação controlada, em dornas de fermentação adequadas para que você venha a direcionar ao café algum padrão que você deseja, você enquanto produtor deseja que a cultura tenha esse padrão, tá bom? A mucilagem, ela vai ser importante, né, aqui no mesocarpo para fornecer o açúcar adequado à fermentação controlada, e o endocarpo, que é o pergaminho que vai então fazer a proteção da semente do café, tá bom? No café Conilon também nós temos 3 tipos de café, que é o café chato, o café moca e o café concha, onde o café chato é o café de desenvolvimento normal das sementes, apresentando uma semente com padrão plano convexa, tá bom? Padrão plano convexa, um lado mais planinho e outro mais convexa. O café moca é quando uma única semente se desenvolve no fruto tomando uma forma arredondada. A semente ela fica no formato arredondado. Padrão chato e moca, eles são usados nas peneiras que irão classificar o café lá na frente. E o padrão concha é quando mais de um óvulo se desenvolve em uma loja de ovário, né, em um locus do ovário, e as sementes resultantes ficam imbricadas, ficam encarquilhadas umas com as outras. E a gente observa, então, isso aqui é o loco. Ó. Cada região, cada loja, loco, que desenvolve a semente dentro do fruto do café. O padrão do café é você ter 2 locos. Quando os 2 locos se desenvolvem normalmente, nós temos grãos chatos, semente plano, convexa. Quando apenas uma... Quando apenas uma loja se desenvolve, a outra não se desenvolve, nós temos o padrão moca, que é um fruto uma semente mais arredondada. E quando nós temos mais de uma semente se desenvolvendo, quando nós temos mais de uma semente se desenvolvendo, 3 sementes se desenvolvendo, nós temos então o padrão
o padrão concha, que são os grãos imbricados uns nos outros, tá bom? Bom, principais usos do café canéfora. O café robusta, 80% da produção do café solúvel, 80% da composição do café solúvel é o café canéfora, robusta ou conilon. Então, quando nós fazemos o café canéfora, produzimos aqui na nossa região o café conilon, nós estamos produzindo um café que é basicamente matéria-prima para a indústria de café solúvel, tá bom? Mas nós temos também blends que são aceitos na mistura do café com café arábica. E aí, infelizmente, né, a gente considera assim, quanto maior o teor de café robusta ou conilon, pior a qualidade do café. Por quê? Pós-colheita é mal feito, tá bom? Então é uma coisa importante a gente parar para pensar, será que a gente devia fazer isso mesmo? Em algumas regiões produtoras de café arábica altamente infestadas com nematóide, nós temos o uso do café canéfora como porta-enxerto para arábica. Peraí, se o café canéfora ele pode ser porta-enxerto para arábica, será que não existe a possibilidade de se trabalhar na região café canéfora enxertado? Né? Será que não existe aí uma possibilidade de nós produzirmos muda de café enxertado? Isso é uma coisa que eu acredito também bastante nisso. E eu sei que o pessoal do Incapé já está desenvolvendo boas pesquisas para desenvolver variedades de porta-enxerto para café conilon. Conilon em porta-enxerto. Isso é muito bom. E também é um café muito utilizado para regiões de baixa altitude e temperaturas elevadas, que é o padrão considerado ideal para a cultura do café conilon, que são baixas altitudes, abaixo de 400 metros, e temperaturas elevadas, né? E, gente, o café conilon ele veio se mostrando como uma indústria, uma cultura tão importante na cultura do café, que a evolução que a gente observa aqui dos anos 80 até os anos atuais, né? Esse último levantamento de dados aqui eu fiz ele em 2018, então ele tem 2 anos já de defasagem aí. Nos anos 80, plantava-se no Brasil 80% de café arábica e 20% de robusta. Em 2004, 2005, plantava-se 70%, 30%. Agora, tem uma tendência de reduzir ainda mais o café arábica e aumentar ainda mais o café robusta. Por quê? Porque a produtividade do café robusta ela é muito superior à do café arábica. E nós temos aqui um grande mercado em expansão, que é o mercado de cafés solúveis na Europa e na Ásia. Por mais que estejamos passando por momentos complicados pelo mundo afora, esses momentos eles não inibem o consumo de café, tá bom? E uma coisa que é importante a gente ter em mente é o seguinte: a longo prazo, o mercado chinês ele tende a substituir o chá pelo café. Não porque vai acontecer só com a China, é porque aconteceu isso no mundo inteiro. O café ele se torna uma bebida mais agradável ao chá ao longo da população, ao longo do tempo, né? Para a população ao longo do tempo. As pessoas vão mudando o hábito de chá, do consumo do chá, para o consumo do café, em função basicamente da cafeína que ocorre no café e muitas vezes ao uso de açúcar no próprio café, onde nós temos glicose e cafeína, duas substâncias bastante importantes para manter a energia da pessoa. E aí, gente, vamos continuar trabalhando na produção cada vez maior, aumentando cada vez mais intensamente a produtividade de café robusta na região, porque quando os olhinhos puxados descobrirem de verdade o café solúvel ou o café como uma bebida substituta do chá, o café produzido no mundo vai ser pouco. E aí os preços tendem a melhorar e o mercado vai evoluir sempre cada vez mais. Bom, em relação ao arábica e conilon, formas e tamanhos de frutos são diferentes, nutrição é diferente, o porte é diferente, o ciclo, a origem, base genética, o número de cromossomos, a forma de propagação, a forma de reprodução, a qualidade da bebida, a constituição química, os aspectos bióticos e abióticos, tudo no café arábica e no café robusta tende a ser diferente.
Por isso, pessoal, uma coisa que eu já falo desde sempre a vocês, para fazer nutrição de café Conilon, não usem a quinta aproximação como referência, porque a quinta aproximação ela está falando para o café arábica. De maneira geral, ela aborda o tema do café arábica, ela não aborda do Conilon ainda. Então, usem literaturas mais específicas. A nossa aula de café, de adubação de café, vocês olhem lá no playlist, lá no YouTube, que a gente já disponibilizou para vocês. Olhem lá a questão da nutrição de café, sigam aquela aula, porque aquela aula a gente trabalhou com literatura específica para café Conilon, tá bom? No nosso caso, como moramos na Bahia e vivemos no meio de café Conilon, ali optamos por fazer as referências nutricionais da cultura do café de maneira geral, focando no café Conilon para que vocês pudessem ter essa referência em mente. Bom, com relação à reprodução, o arábica ele é autógamo e o robusta é alógamo. O arábica ele faz autopolinização, enquanto que o robusta precisa de polinização cruzada. A gente vai ver daqui a pouco isso. Né? A qualidade de bebida do arábica ela é superior ao robusta. As flores do arábica e as flores do robusta, ambas são autocompatíveis. Desculpa, ambas são hermafroditas, ou seja, apresentam sexo masculino e feminino na mesma flor. Mas o arábica é autocompatível, enquanto que o robusta é autoincompatível. Isso vai implicar na forma de plantio na cultura do café robusta, que a gente vai ver aqui daqui a alguns momentos. A propagação e a diferença de reprodução para propagação, para quem ficou na dúvida, né? No slide anterior nós temos aqui propagação e reprodução. Ah, Bruno, não é a mesma coisa, não? Não. A diferença é o seguinte, a reprodução autógama a alógama, né? Autopolinização, polinização cruzada. E a propagação é sexuada ou assexuada. No café arábica, sexuada por sementes. E no café robusta, assexuada por estacas. Nós vamos fazer clones no café robusta, enquanto no café arábica usa-se sementes. O plantio, novamente, plantio da arábica via sementes, do mesmo cultivar, e a robusta via vários clones em um agrupamento que a gente chama de cultivar. Tá bom? Número de cromossomos, o arábica tem 44, é tetraploide, e o robusta tem 22, diploide, igual à espécie humana, tá bom? E o arábica não. O arábica é 44, tetraploide, ou seja, é 4N, enquanto que o robusta é 2N. Né? No plantio, nós temos lá o preparo da área, né, que visa dar melhores condições para o desenvolvimento do sistema radicular, realizado de preferência pelo menos 3 meses antes do plantio, né? Realizado a partir de novembro esse plantio, devendo ser feitas análises de solo de 0 a 20 a 20 a 40, uma vez que nós vamos preparar o solo em profundidade para receber o sistema radicular em profundidade. Normalmente recomenda-se uma aração e 2 gradagens. Pode-se usar uma grade aradora, que ela é mais eficiente que os arados, pois penetra em maior profundidade no solo e consegue trabalhar em áreas com grande infestação de planta daninha. Recomenda-se as subsolagens quando necessário. Em áreas montanhosas, que não é muito padrão da nossa região aqui na Bahia, né? Mas lá no Espírito Santo, em áreas montanhosas, recomenda-se ferramentas manuais e herbicidas animais para poder fazer esse preparo. Se a área tem nematóide, recomenda-se no ano anterior fazer um plantio com leguminosas, porque as leguminosas elas tendem a reduzir a população de nematóides. Em solos arenosos, evita-se aração e gradagem em função de erosão e o uso de roçadeira, rolo faca e herbicida apenas é recomendado na linha de plantio do café. Né? Com relação às operações de preparo da área, né, realiza-se calagem em área total com incorporação profunda, elevando a saturação de base para 50% e o teor de magnésio para 5 milimol de carga por decímetro cúbico. Lembrando, se estamos falando em milimol, nós estamos recomendando pela referência paulista, lá, ó, pelo boletim 100. Não vamos falar a respeito de adubação aqui, né? Não vamos perder tempo com isso aqui agora, porque vocês têm uma aula bastante caprichada, bastante detalhada para café Conilon lá no playlist. Retornem lá nessa aula, assistam a aula de adubação, que é uma aula que realmente está bem interessante, bem legal. Com relação ao plantio, local das linhas de plantio, gente, se possível,
direcione no sentido as linhas de plantio leste-oeste, para que você tenha o caminhamento, né, da melhor forma possível do sol, as plantas provocando sombra uma na outra, tá bom? Para que a gente tenha, como a planta está em céu aberto, é importante isso. E produção de carreadores também no sentido leste-oeste, e as ruas do café devem morrer nos carreadores. Então nós temos as ruas de café aqui, olha, indo de carreador até carreador. O que a gente quer dizer com isso é o seguinte: evitem aquelas ruas que morrem em linhas. Eu estou vindo com uma rua, de repente ela intercepta uma outra linha de café. Uma rua intercepta outra linha de café. Isso impede o trânsito de máquinas. Então evitem esse sistema de plantio cruzado, tá? Não façam plantio cruzados. Esses plantios eles interferem na movimentação de máquinas. Isso a gente repete muito isso para o pessoal de montanhas. Lá nas montanhas, muitas vezes se faz necessário finalizar uma linha na região central de uma outra linha, né? Se algum dia nós tivermos a oportunidade de visitar, visitem lá, é bastante interessante vocês verem isso. Para entender o porquê desse alerta que a gente tem que fazer, né? Colocar as ruas morrendo em carreadores. O sulcamento das linhas de plantio. Se possível, gente, fazer um sulcamento largo, né? 60 centímetros de largura, 50 centímetros de profundidade, para você romper toda aquela camada. Aqui na Bahia eu escutei esse termo desse sulcamento como sendo bater a linha. Alguns produtores usam uma espécie de enxada rotativa profunda e bate essa linha para incorporar adubo, incorporar calcário em profundidade na linha de plantio. Bom, se não for possível, ou se você já tiver feito a incorporação e optar por abrir covas no momento do plantio, as covas podem ser abertas por sistema, né, por qualquer implemento perfurador. E uma dica prática, pessoal: se possível, umedeça as mudas. As mudas, após umedecidas, devem ser distribuídas ao lado das covas manualmente, devendo ser plantadas no mesmo dia para evitar ressecamento. E uma coisa interessante de você umedecer as mudas é que na hora que você vai fazer a retirada da sacolinha para poder proceder o plantio no campo, essas mudas elas tendem a manter o torrão aderido na raiz, né? Elas não destorruam com facilidade. Isso vai auxiliar muito o pegamento da planta no campo. Realizando-se um corte transversal no fundo do saquinho, em torno de 2 centímetros, esse corte ele é feito para você retirar na região da profundidade aquela raiz que está enovelada. Aquela raiz enovelada ela recebe o nome de peão torto, e o peão torto ele deve ser retirado no momento do plantio. Em seguida, você deve também retirar o restante da sacolinha. Alguns produtores acreditam que não interfere se você fizer o corte, né, e deixar o restante da sacolinha, você não prejudica a planta. Gente, prejudica sim, porque você vai manter o sistema radicular condicionado por um período de tempo naquela sacolinha, evitando a absorção de água, absorção de nutriente, e aquela sacolinha vai funcionar como um impedimento para o desenvolvimento do sistema radicular. Você vai atrasar o desenvolvimento dessa planta. E, sempre que possível, irrigar após o plantio. Aqui numa condição extrema, onde não tem sistema de irrigação implantado, convém você fazer lá, né, passar um chuveirão mesmo, irrigando as mudas após o plantio, para que você dê a elas essa oportunidade de se desenvolver logo após o plantio. Tá? Isso em região de sequeira é bastante recomendado, principalmente se você não fizer o uso da irrigação. Para o manejo de plantas daninhas, manter no limpo a linha de plantio. E a linha de plantio é aquela região de 50 a 80 centímetros de cada lado da planta. Então, de 50 a 80 centímetros de cada lado da planta, é recomendado manter no limpo. E as capinas deixando o mato no meio da rua, sem controle ou apenas roçado, para que você tenha um bom desenvolvimento e uma proteção dessa região da planta, do solo também, para evitar erosão e evitar o superaquecimento do terreno, enfim, para facilitar um melhor desenvolvimento da planta. Manejo de hastes. Isso é importante, tá? Manejo de haste. Por quê? Porque no café robusta nós temos mais de uma haste. Enquanto que no café conilon
arábica, desculpa, nós temos apenas uma haste. No café Conilon ou no café Robusta, a gente trabalha com mais de 2 hastes, de 3 a 5 hastes. A lógica, pessoal, é o seguinte: você deve deixar no campo o número de hastes em função do espaçamento que você está usando, que venha a ter um stand final, uma população final de hastes e não de plantas. Uma população final de hastes entre 10 e 15 mil hastes por hectare, né? E aí, vale a pena você pensar o seguinte: se você optou, né, por um plantio com 2.500 plantas, 2.500 plantas por hectare, para que você tenha de 10 a 15 mil hastes, vamos considerar um número intermediário de 12 mil hastes, né? 12 mil dividido por 2.500, nós devemos conduzir lá com 4,8 hastes por hectare. Então, até 5 hastes, tá bom? Logicamente, um espaçamento de 2.500 plantas é um espaçamento muito aberto, menos adensado. Então, talvez valha a pena você procurar bons espaçamentos que levem a uma redução na população de plantas e, logicamente, uma redução na população de hastes, de 3 para 2, de 4 para 3, de 3 para 2, para que você faça, então, uma redução na população de hastes, tá bom? Com relação a componentes químicos, o arábica, ele tem maiores teores de açúcar e óleo, enquanto que o robusta ou o conilon, ele vai ter maiores teores de cafeína, sendo então bastante recomendado para a produção de café solúvel. Beleza, pessoal? Com relação a hastes, vale um comentário aí, tá? Me busquem no WhatsApp para a gente poder continuar nossos comentários. Eu quero dúvidas a respeito de hastes, né? Vamos dar uma sequência então, pessoal. Né? Olha só, esse é o padrão robusta, multicaule. Esse é o padrão arábica, monocaule. Quando eu estou falando de monocaule, eu estou me referindo a qual ramo? Ortotrópico ou plagiotrópico? Se eu estou falando com relação ao caule da planta, eu estou falando daquele caule que nasce do chão e cresce perpendicularmente à planta. Desculpa, perpendicularmente ao solo. Perpendicularmente ao solo, tá bom? O conilon, ele tende a ter muitos caules, multicaule. As lavouras antigas, quem já trabalhava com café aí há mais tempo, deixava-se a planta crescer com 20, 30 hastes. O café arábica, ele tende a ter apenas um caule por planta. Um único caule por planta, tá? Quando a gente fala da condução de hastes, de 3 a 5 hastes, haverá um momento em que deveremos fazer podas. Então, esse momento da poda, ele consiste em quê? Em você fazer a retirada de algumas dessas hastes na planta, deixando de 3 a 5 hastes na planta, tá? Então, vamos supor que nós optamos por um stand com 3 a 5 hastes na planta, né? Se a gente quer trabalhar com 12 mil plantas, 12 mil hastes, quantas plantas eu tenho que ter? 12 dividido por 3 vai ser igual a 4.000 plantas por hectare, tá bom? E aí você escolhe, por exemplo, um espaçamento que seja mais adequado para te dar uma população de plantas de 4.000 plantas, para que você tenha uma população de hastes de 12.000 hastes por hectare. Compreendido aqui, pessoal, esse trabalho, né? Então, a gente vai fazer esse processo aqui do manejo da poda. E lá na frente a gente vai ver que esse manejo de poda foi feito por um pesquisador lá do Espírito Santo, né, Abraão Verdim, e ele propôs para a gente a poda programada. Né? A poda programada tem uma história bem interessante, bem bonita, que vale a pena vocês buscarem o Abraão Verdim para ele contar essa história para vocês, tá bom? Vamos continuar então a nossa conversa aqui a respeito do café conilon, né? Diferenças básicas no sistema reprodutivo das duas espécies, arábica e conilon. Conilon, ele vai ser alógama autoincompatível com 22 cromossomos. Não vamos falar do arábica para a gente complicar, não.
O arábica é o seguinte, a planta ela pode se autopolinizar, isso é muito bom, isso é fantástico. Conilon não pode. Conilon existe um problema de autoincompatibilidade gametofítica devido a uma série alélica do gene 1, que é uma série que foi denominada série de S1 até S4, onde nós temos clones machos e clones fêmeas. Clones fêmeas, se eles apresentarem o gene S1 e S2, a planta considerada macho, a doadora de pólen, ela não deve apresentar o gene S1 e S2. Por quê? Porque vai promover a autoincompatibilidade. Por mais que o pólen dessa planta atinja o óvulo dessa planta, não haverá a polinização. Logo, nós teremos plantas sem fruto. Muita flor, sem fruto. Sem fruto por quê? Porque a doadora de pólen, a planta considerada a planta macho, ela não vai conseguir atender a planta fêmea no momento da doação. Nós temos também as plantas consideradas fêmeas, onde o macho vai ser S1, S3, por exemplo. S1 igual. Se é igual, as flores que apresentarem esse S1 não conseguirão polinizar. Desculpa, pessoal. As flores que apresentarem o S3 conseguirão polinizar. Né? A S3 vai conseguir polinizar o S2 e o S1. E aí nós teremos apenas 50% da produtividade potencial da planta. E nós temos, então, plantas fêmeas e plantas fêmeas e planta macho, com genes S1, S2, S3 e S4. E nós teremos, então, a possibilidade da formação de gametas S3 e S4 polinizando S1 e S2. O S3 consegue polinizar o S2, o S3 e S4 consegue polinizar S1 e S2. E aí nós teremos 100% de fertilização e as plantas, então, com capacidade de produção. Bruno, beleza. Mas aí, eu olho para a planta no campo e eu vejo as duas plantas, né, no campo, todas as minhas plantas com fruto. Como assim planta S1, S2, S3, S4? E como que vai ter uma planta macho, essa planta macho que vai fornecer o gene e eu não sei, como é que eu vou separar esse gene no campo então? Gente, os estudos eles são feitos previamente. Quando o INCAPER ou qualquer outro órgão de governo desenvolvedor de variedades de café recomenda um conjunto de clones para que a gente venha fazer esse cruzamento, para que a gente venha desenvolver uma variedade clonal com vários clones diferentes, quando nós temos esses clones diferentes, né, até com sugestão de que você coloque mais clones de um do que clones de outro no campo, a gente está tentando fazer um arranjo dessa série gametofítica no campo, né, em função da melhor posição para que você tenha o pólen de uma planta polinizando o óvulo de outra planta e vice-versa, para que ocorra essa polinização cruzada e a série gametofítica do pólen atinja o óvulo em ambos os clones, né? E assim você vai ter a planta desenvolvendo, a planta frutificando, tá bom? Então, quando vocês receberem de algum técnico uma recomendação de fazer um plantio, tentem seguir essa sequência de plantio, porque ela muitas das vezes é um bom arranjo para que você tenha a oportunidade da parte masculina de uma planta polinizar a parte feminina da outra planta e que essa polinização respeite essa série gametofítica. Muitas vezes até os próprios técnicos eles não sabem dessa série gametofítica, mas uma coisa que é importante que eles sabem é a prática do arranjo dos clones. Então, escutem esses arranjos de clone para que você venha colocar no campo da melhor forma possível. Alguns repetem determinado clone mais do que outro nas regiões de trabalho. Se essas repetições estão dando boas produtividades, façam essas repetições. Agora, um erro que alguns produtores acabam cometendo, eles pecam tentando manter apenas clones com alta produtividade, eliminando alguns clones de baixa produtividade, mas que são bons doadores de pólen. Os bons doadores de pólen são as tais plantas macho, que produzem um pouco menos, mas elas têm o seu pólen
S3, S4. O pólen S3, S4, em qualquer clone que ela pegar ao redor dela, vai promover um bom desenvolvimento, tá bom? Então pensem nisso como sendo uma boa oportunidade. Bom, e aí o plantio, o modo de plantio, ele, devido ao formato de reprodução alógama e auto-incompatível, o plantio do café robusta ele é diferente do café arábica, onde vários genótipos, ou seja, vários clones, ou seja, grupos de indivíduos geneticamente idênticos derivados por multiplicação assexuada formam uma cultivar clonal. E essa cultivar clonal nada mais é do que um agrupamento de diferentes clones plantados, cada um em uma linha, de forma alternada, para que a gente consiga ter plantas macho polinizando os vários clones considerados plantas fêmeas ao redor dele, tá? E aí a gente vai ter basicamente esse arranjo no café robusta, diferente do café arábica. Gente, olha como é que é bom plantar café arábica. Café arábica é autocompatível. Todas as plantas são hermafroditas e todas as plantas conseguem fazer autopolinização. Então, numa área de plantio, você escolhe uma única variedade e essa única variedade ela vai produzir semente a partir da sua própria flor hermafrodita. E você vai fazer, então, o plantio de uma única variedade. Plantio seminal. Robusta. Robusta você precisa de vários clones diferentes, olha, um agrupamento de diferentes clones plantados, cada um em uma linha de forma alternada. Então, ó, o primeiro conjunto de plantio, clone 1, clone 2, clone 3, clone 4, clone 5, clone 6. Essa variedade clonal do café robusto, aqui do café conilon, ela tem 6 clones ativos no campo, plantados de forma alternada. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O segundo ciclo de plantio dos mesmos clones, ele é de forma alternada, ou seja, eu não repito o formato anterior. Então, eu planto 4, clone 1, clone 6, clone 2, clone 3 e clone 5. O terceiro ciclo, de forma alternada, clone 3, clone 6, clone 4, clone 1, clone 5, clone 2. Tá vendo? Há um plantio alternado dos clones. Agora, uma coisa extremamente importante. A linha de plantio, ela deve sempre repetir o mesmo clone. Porque quando você repete o mesmo clone, você tem uniformidade de maturação na linha. E então você consegue fazer a colheita na linha de forma padronizada. E você, então, aumenta a eficiência de colheita do seu material plantado. Tranquilo? Com relação à propagação, como no café conilon o plantio é feito por estaquia, né? Nós temos que fazer clones de plantas superiores. Daqui a pouco a gente vai ver como é que faz as plantas, os clones. Como é que a gente induz a brotação. E uma coisa que é extremamente importante, essa estaca que nós estamos retirando, ela deve ser retirada de ramos ortotrópicos, nunca de ramos plagiotrópicos. O que eu estou falando? Aqui, ó, na planta de café conilon, nós devemos retirar estacas do ramo ortotrópico, que é esse ramo que sai do chão em direção à parte aérea. Neste ramo ortotrópico ficam apoiados os ramos plagiotrópicos, que são os ramos responsáveis pela produção do café. Tá bom? E aí, então, a estaquia. As mudas de café são produzidas por estaca. A estaquia vai ser um processo de multiplicação vegetativa das plantas que utiliza segmento de caule, e as estacas são segmentos do ramo ortotrópico, com um único nó, duas folhas e 2 raminhos plagiotrópicos se desenvolvendo. Esse é o formato ideal de você obter, fazer a retirada da sua estaca. E como que é realizada a formação da muda? Primeiro, é preciso formar um jardim clonal. Como que a gente vai formar o jardim clonal, pessoal? No jardim clonal, onde nós não temos o interesse de produzir o café, né, a gente pode fazer plantio de várias linhas do mesmo clone. Tá vendo? Várias linhas do clone 1,
várias linhas do clone 2, várias linhas do clone 3, clone 4, clone 5, clone 6. Por que a gente está fazendo isso? A gente até divide os talhões e em cada um deles contém um único clone. Cada talhão desse aqui vai ter um único clone, para facilitar a retirada da estaca. A gente não tem por objetivo aqui a produção de frutos. A gente tem por objetivo a produção de estacas. E aqui até o reforço. Ó. Como o objetivo é a produção de estacas e não de frutos, o espaçamento utilizado é menor. Então, a gente consegue colocar até 5.000 plantas por hectare dentro desse espaçamento. Porque a gente vai induzir a brotação de muitos ramos ortotrópicos e esses muitos ramos ortotrópicos de brotação induzida, eles serão retirados para fazer a multiplicação das estacas, que são esses segmentos de ramo ortotrópico, tá bom? Como que a gente pode fazer para induzir a brotação dos ramos ortotrópicos? Para a brotação de produção de estacas, é necessário induzir a emissão dos brotos, ou seja, ramos ortotrópicos, nas plantas matrizes. A gente pode fazer essa indução de duas formas. A primeira forma é a poda, a segunda é o vergamento. A poda nada mais é do que você pegar a sua lavoura, o seu conjunto de linhas do mesmo clone e fazer uma recepa, aquela poda severa. Aqui está induzindo uma recepa alta de 1,20 m, retirando toda a sua brotação, todos os seus ramos plagiotrópicos e ortotrópicos. Todos os ramos que irão nascer são ramos ortotrópicos. Logicamente, todos esses ramos servirão de matéria-prima para a produção de estacas. Ao fim da coleta de estacas, você deve deixar pelo menos 3 ou 4 ramos na planta original para que ela se desenvolva e no ano que vem você faça nova recepa para induzir nova brotação de ramos. Entenderam? Então, esse ciclo ele se repete anualmente. Um segundo formato é o que a gente chama de vergamento. Gente, tanto a poda como o vergamento, ela vai induzir a brotação de ramos ortotrópicos porque nós expomos regiões do ramo ortotrópico para os raios solares. E essa exposição induz a formação na região que está exposta de ramos ortotrópicos. Então, todos esses ramos que vocês estão observando aqui, olha, eles são ditos ramos ortotrópicos. Como que eu vou saber, Bruno, que esse ramo é ortotrópico e não é plagiotrópico? Porque o ramo ortotrópico, na axila da folha, ele vai promover a formação de ramos plagiotrópicos. Entenderam? Qual que é a sacada aqui? Você vai ter na axila da folha do ramo ortotrópico, olha só, aqui na axila vai ter a formação de um ramo plagiotrópico para a esquerda, outro ramo plagiotrópico para a direita, tá bom? Isso é extremamente importante. E aí, você então vai fazer a coleta desse monte de ramos ortotrópicos e você vai fazer então a limpeza dele. Vai fazer um corte em bisel na base, as folhas você vai cortá-las pela metade e você vai então inserir esse material em substrato previamente preparado e identificado com o clone que você está plantando. Clone LB1, LB2, o clone que você estiver plantando. Esse clone ele vai ser então conduzido num viveiro e ele então vai começar o seu desenvolvimento até formar a nova muda. A muda pronta, ela pode ser plantada, tá bom? Uma outra forma que a gente chama aqui de perspectiva para o futuro é o seguinte: lembra quando a gente falou que o café conilon estava sendo usado para produzir, para fazer enxerto em café arábica? Então, nós temos também a possibilidade de fazer enxerto em café conilon. Produzir uma muda de conilon via semente, e essa muda via semente ela vai ser enxertada com um clone. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer, gente? Você produz uma muda via semente. Essa parte de baixo, então, se ela é seminal, todas elas são diferentes umas das outras. Mas quando você enxerta um clone sobre esse cavalo seminal, toda a parte aérea ela pertence ao mesmo clone. Logicamente, a produção, a maturação desse material é toda homogênea. Por que a gente faz isso? Porque as mudas de café conilon, pelo fato de serem produzidas via estaca, elas não têm a raiz axial. Logicamente,
Então elas têm uma facilidade muito grande de sofrer esse dano na raiz, esse enovelamento de raiz, o que é extremamente prejudicial. Então a pesquisa já trabalha nisso, na tentativa de produzir mudas com porta-enxerto seminal que tendem a produzir uma raiz axial, enquanto que é enxertado sobre essa muda um cavalo do clone desejado para produzir, sim, as flores que tenham a combinação gametofítica adequada para a polinização no café da sua preferência. Tá bom? A partir do vergamento, então, vamos escolher os espaçamentos. Espaçamentos entre linha variando de 2,5 a 4 metros e entre plantas variando de 0,7 a 2 metros. Claro, espaçamentos antigos, espaçamentos mais modernos, onde no fim das contas nós teremos de 1.200 a 3.400 plantas por hectare. Lembrando que no café Conilon eu não me preocupo com o número de plantas por hectare, eu me preocupo com o número de hastes por hectare. E qual que é o número de hastes que a gente quer? A gente quer de 10 a 15 mil, 10 a 15 mil hastes. 10 a 15 mil hastes por hectare. É isso que a gente quer do café Conilon, tá bom? Café Conilon, então, vamos lá, voltando aqui. Como o café Conilon ele tende a ser menos rigoroso, podemos fazer plantios mais adensados do que o café Robusta, né? Problema de plantio muito adensado tem a ver com a polinização. Plantas muito próximas não têm movimentação adequada de pólen. Então, um espaçamento intermediário de 2 a 3 mil plantas por hectare, ele é um espaçamento considerado bom para que você venha conduzir, então, entre 10 a 15 mil hastes por hectare, para que você tenha, então, uma produtividade muito boa de café Conilon, né? As podas, até muito pouco tempo, até alguns anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, o café Conilon, ele não tinha poda, ele tinha crescimento livre, né? Acarretando problemas com produção, com colheita, com trânsito de máquina, espaçamento. Imagina você trabalhar a colheita de uma planta nessas condições, né? Uma planta com essa quantidade de hastes aqui, ó. Vou até dar uma ampliada nessa foto aqui, ó. Descartar todos os desenhos que foram feitos. Opa! Vamos chegar lá na frente. Aqui, vamos melhorar o tamanho disso aqui um pouco, para a gente ver com mais facilidade, né? Shift F5 aqui pra gente. Imagina você trabalhar a colheita dessa planta aqui, pessoal, né? Uma planta nessa condição de hastes. Muito ramo ortotrópico, pouco ramo plagiotrópico e praticamente uma produtividade reduzida, né? Por isso, deixar um número certo de hastes durante o período, eliminando-se outras em tempo futuro, neste tempo, favorece futuras brotações. E o número de hastes, a gente procura trabalhar. Eu, particularmente, eu gosto muito desse número aqui, 12 mil. Eu acho um número bastante interessante para fazer o plantio de café Conilon com 12 mil hastes por hectare. E para isso, pessoal, existe uma publicação, né, que foi desenvolvida pelo pessoal do Incapé lá, sobre a poda programada de ciclo, ensinando o produtor a fazer essa poda programada. E aí, nós temos aqui, olha como é que é uma poda bastante interessante. Ela está induzindo a brotação de novos ramos ortotrópicos no momento em que ainda estamos tendo colheita na lavoura. E isso é muito importante, porque quando esses ramos ortotrópicos tiverem atingido a fase adulta, nós teremos também a oportunidade de fazer o corte desse ramo ortotrópico velho, liberando energia para que a planta possa, então, alimentar esses novos rebentos na sua produção. Lembrando sempre de deixar o número adequado de hastes segundo a decisão sua como técnico, entre 10 a 15 mil hastes por hectare. Gente, eu também deixei no material em PDF para vocês o link para que vocês possam clicar e já entrar no site lá na internet verificando o material. Então tá aqui. Já caímos aqui no site, é um folder de poda do café Conilon bastante simplificado, bastante resumidinho, são apenas 4 páginas para vocês olharem lá. Ó.
Aqui vai comentar passo a passo todas as oportunidades de trabalhar com a poda programada, né? No exemplo aqui, de novo, ele trabalhou com 12.000 hastes, né? Bastante importante. E vocês vão ler isso com calma. Vamos ver apenas aqui, ó, entre a gente, as principais vantagens da poda programada de ciclo. Primeiro, uma redução média de 30% na mão de obra no período de 10 colheitas, né? Facilidade no entendimento e na execução da poda. A padronização do manejo de poda, facilitando então a operação da pessoa responsável pela poda. A maior facilidade para a realização de desbrota e de tratos culturais. Você consegue padronizar finalmente o manejo da lavoura do conilon. Maior uniformidade de floradas e maturação de frutos. A gente não tem que ficar repassando várias vezes a mesma área. Melhoria no manejo de pragas e doenças, uma vez que você sempre vai ter um número de hastes adequado e uma adequada população de plantas no campo. E além da questão, é claro, do manejo de pragas, da maturação, na uniformidade de maturação e florada. Tá? Aumento superior a 20% da produtividade média da lavoura no mesmo período de 10 colheitas. E uma maior estabilidade de produção por ciclo e melhor qualidade final da produção. Gente, esse material ele é simplesinho, bem interessante. Ele ensina aqui o passo a passo, como é que deve ser feita a poda do café, para que vocês possam, então, trabalhar isso da melhor forma possível, tá bom? Vamos retornar ao nosso material aqui. Podas, está aqui o nosso material de poda programada. Gente, esse material ele foi tão importante para a poda do café arábica, conilon, tão importante esse manejo, que lá no café arábica também está se desenvolvendo, né, a cultura da poda programada de ciclo também para o café arábica. Apresentando, olha só, isso que a gente está vendo aqui com várias hastes, a gente num primeiro momento pensa que é café conilon, não é verdade? Multicaule e café conilon. Não, a gente já está começando a trabalhar no café arábica também a questão do multicaule, induzindo nova brotação de ramo ortotrópico também no café arábica. É possível fazer isso com manejo de poda adequado. E existe, de novo, uma nova, como é que a gente pode dizer? Uma nova publicação aqui, que foi feita em 2016, atualizada lá em 2017, onde a gente vai poder também observar, entrando aqui no site, olha, de novo tem o link lá para que vocês possam entrar no site e observar a técnica da poda programada de ciclo para o café arábica, apresentada pelo Incaper, né, com todas as vantagens em relação ao café. E é claro, né, aqui é só uma dica para vocês darem uma olhada, alguma coisa para vocês linkarem, começarem a procurar. Além da poda programada de ciclo para o conilon, existe a poda programada de ciclo também para o café arábica, que é bastante importante para se trabalhar. Na fazenda do meu pai eu consegui começar algum trabalho com relação a isso lá. A gente está um pouco longe de lá, mas pelo menos a gente fez algumas recomendações e o pessoal está acreditando. Já estamos indo para o 2º ano da poda programada de ciclo lá e vamos ver o que vai virar, né? A turma lá, a gente um pouco distante, fica difícil de conduzir, mas vale a pena pensar nisso como sendo uma possibilidade, pessoal. Tá? Até mesmo se vocês não forem trabalhar com café conilon e forem trabalhar com café arábica, sejam atrevidos, mostrem ao produtor de arábica a poda de ciclo, tá? A poda de ciclo, que ela pode ser bastante importante para um bom manejo, principalmente em região de montanha. Se vocês forem na região de Venda Nova do Imigrante, vocês vão ver o Grupo Carnielli, por exemplo, trabalhando pesado a poda programada de ciclo em função do ambiente de montanha. Isso facilitou demais as operações de colheita em ambiente de montanha, tá bom? Bom, perspectiva para o futuro. Tanto no conilon como no arábica, nós temos a mecanização na colheita do café, tá? E aí, para a gente ver um pouquinho de mecanização da colheita, já que eu não mostrei para vocês, tanto no arábica como no conilon vocês conhecem a esteira que ela é despejada, você vai fazendo poda e arrastando. Então, vamos começar aqui, ó, mostrando para vocês um pouco da poda. Vou até tirar o som que eu posso ir narrando aqui o que é o julgar necessário, não é verdade? Vamos ampliar isso aqui. Isso, opa, volta. Vamos retornar aqui, isso. E aqui a gente vai ver, olha só, é um videozinho curto só para a gente mostrar a importância de você fazer um manejo da poda, manejo de colheita com esses implementos que fazem a colheita, que fazem a derriça do café na planta de café. Aqui eu estou mostrando um vídeo
só reforçando, esse primeiro vídeo é um vídeo de café arábica, tá bom, pessoal? Um vídeo de café arábica, onde um cuidado na regulagem da máquina que está passando e promovendo a derriça do café é você fazer uma derriça, né? Vocês vão ver que as aletas que estão batendo na planta, elas devem deixar folha na planta, tá bom? Quanto mais folha sobrar após a derriça da planta, melhor. A planta tem uma melhor capacidade de recuperação, né? Uma questão importante das máquinas também hoje em dia é o seguinte: trabalha-se hoje em dia com máquinas menores. As máquinas menores, elas conseguem manobrar em espaçamentos menores. Isso é bastante importante para a cultura, né? Para que você possa então fazer um bom manejo de colheita. E imagina, gente, olha que maravilha isso aqui, ó, você fazendo coleta de plantas em primeira safra com 2 anos e meio, já em colheita mecanizada. E querendo ou não, gente, colheita mecanizada ela agiliza demais o processo, né? E existe uma tentativa também de usar essa mesma colheitadeira no café Conilon, tá? Teve uma pesquisa que foi feita até por um estudante de mestrado chamada Pamela, lá na UFES de São Mateus, né? E eu até participei de uma defesa que ela fez lá no material dela, A gente orientou alguma coisinha lá da parte mecanizada de colheita, mostrando assim a importância desse material para colheita de café Conilon também, né? Apesar de a gente estar vendo aqui um vídeo de colheita de café arábica. Então vamos mostrar aqui, ó, um pouco de colheita mecanizada de café Conilon. Colheita de café Conilon mecanizada, né? Para quem nunca viu, né, a colheita de café Conilon mecanizada, ela é feita ainda, né, nesse molde onde você espalha uma lona, né? Você estica uma lona no campo e essa lona então depois ela vai sendo recolhida, né? E à medida que ela vai sendo recolhida, o pessoal que vai recolhendo vai debulhando, vai colocando os ramos de café que foram retirados no campo nessa batedeira, né? E essa batedeira, então, ela vai retirando fruto e ela vai retirando folha, devolvendo a sujeira, né? Folha, resto de pau para o campo e mantendo na máquina apenas o café colhido, tá bom? Vamos adiantar um pouco para vocês verem aqui, ó. E nesse momento é interessante que os ramos plagiotrópicos produtores de café na cultura do café Conilon, eles já vão sendo retirados no campo, né? Então a poda ela vai acontecendo simultaneamente no momento da colheita. E a poda que é utilizada aqui, via de regra, é o que a gente chama de poda programada de ciclo. Então é bastante interessante essa operação da colheita mecanizada no café Conilon. Ela, na minha opinião, é uma evolução fantástica para a cultura do café Conilon, né? Vale bastante a pena, uma vez que você consegue economizar bastante operação de colheita aqui, né? A gente está vendo aqui, ó, a planta que foi colhida, podada, os ramos plagiotrópicos já estão sendo depostos em cima do ramo, onde está em cima da lona, que está sendo recolhida na máquina debulhadeira, recolhida, enrolada, né? E a máquina então ela já vai promovendo então essa debulha do café. E até voltar aqui um pouquinho, que eu perdi essa etapa na hora de mostrar para vocês, né? Onde você vai vendo aqui um processo de seleção dos grãos do café, onde vai sendo feita a eliminação de ramos, paus, pedras, folhas, e vai ficando na máquina basicamente a semente, né? Está vendo aqui o processo de vibração da máquina fazendo esse peneiramento, e lá no vagão de contenção dela, nós vamos observando basicamente a presença ali do café, né? O ideal, olha só, gente, é que você faça a colheita do café quanto mais maduro possível. Quanto mais maduro, melhor para o café. E aí você então vai ter na colheita do café Conilon uma colheita mais eficiente, mais bem feita. E aqui, ó, o capricho, né? Você podendo então fazer o transbordo desse café para uma outra unidade. E essa unidade então vai levar para o secador as unidades de beneficiamento no galpão de beneficiamento. E esse café, então, que foi colhido, ele vai sofrer as operações de pós-colheita na própria propriedade. Tá bom? Vamos voltar, então, para a nossa apresentação aqui. E, enfim, época de colheita de preferência, ponto ideal de colheita, 80% da cereja madura, tá bom? Esse é o ponto ideal. Existe uma dificuldade dos clones ainda amadurecerem de forma
separada, né? Alguns clones são mais precoces que outros, então vale a pena você, de fato, colher o clone que já está maduro, né? E uma característica do Robusta em relação ao café arábica é que a colheita do Robusta ela ainda é uma colheita manual, pois os frutos do Robusta ele tem uma forte aderência no gramo, no ramo, enquanto que no arábica, quanto mais maduro o fruto, menos aderente ele é, sendo que as máquinas vibradoras de colheita mecanizada no café arábica, elas conseguem fazer essa derriça com facilidade, né? Existe aqui uma série de cultivares desenvolvidos no Brasil, o Incaper desenvolve algumas cultivares. Vale ressaltar que as cultivares que a gente tem desenvolvidas, elas são cultivares clonais, onde uma cultivar, ela apresenta vários clones diferentes. E só lembrando, por que desses clones, pessoal? Porque a gente quer que aquela combinação gametofítica de S1 a S4, ela seja a melhor possível. Então, quando a gente usa lá, por exemplo, 9 clones do Incapa 8111, nós temos uma produtividade média de 58 sacos por hectare. Lembrando, gente, o Incaper, sempre que ele faz o lançamento de produtividade média, ele faz a produtividade em sequeiro, tá? Porque às vezes a gente pode achar que a produtividade ela tá já com irrigado, não, ela está fazendo a produtividade em sequeiro, tá bom? E, enfim, nós temos aqui, né, o desenvolvimento no ano de 87 de um porta-enxerto, a Poitin IAC 2258, e, de maneira geral, pessoal, para o desenvolvimento de variedades de café canéfora, o café Conilon, demora-se em torno de 20 anos para uma única cultivar de café robusta, tá? E aí, gente, qual que é o principal motivo para a gente plantar robusta, né? Bom, uma grande questão que a gente deve levar em consideração é a menor oscilação de preço no mercado, né? A menor oscilação de preço. Enquanto que o café arábica, ele oscila, em 2007, 2008, o seu preço foi de R$240, a um custo de R$240, a um custo de R$200, a 40 sacas, produzindo apenas R$1.600 por hectare. Em 2012, nós tivemos 490, produzindo R$11.000 por hectare. O Conilon, ele se mantém um pouco mais constante, então ele te dá um pouco mais de segurança, né? Uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração também é o seguinte, os aspectos de potencial produtivo. Isso aqui, gente, é potencial produtivo. Geneticamente falando, uma planta de robusta de Conilon pode chegar a 220 sacos por hectare, potencial. Uma planta de arábica pode chegar no máximo 100 sacos por hectare. Eu vim do arábica, as nossas produtividades médias lá na lavoura, quando batia 30 sacas, era farra, era festa, né? Ainda mais que era ambiente de sequeiro e tal. Aqui, olha só, a produtividade média aqui da região, vamos botar que ela está em torno de 80 a 90 sacas por hectare, 3 vezes quase a produtividade nossa em café Conilon, né? E como é que se estaria a oscilação do preço hoje, para a gente ter uma ideia pensando nisso? Então vamos abrir o site novamente aqui, né? Do Centro do Comércio Café de Vitória, vamos ver a cotação novamente, só para a gente ver, ó, dar uma olhada no preço aqui, ó, do dia 18, 396 contra 340. Se o Conilon produz 3 vezes mais do que o arábica, teoricamente o preço do arábica tinha que ser 3 vezes maior que o Conilon para valer a pena para o produtor. E não é, tá? Então a gente observa aqui, ó, enquanto que o Conilon está 340, o arábica 396, o Conilon e a turma do Conilon está passando alguma dificuldade, imagina a turma do arábica como é que está com a corda no pescoço. Pessoal, a gente fica por aqui, né? Finalizando esse momento da nossa aula de hoje, agradecemos a todos e espero que todos tenham participado, gostado da nossa fala e estamos aí para qualquer dúvida, qualquer dificuldade de vocês. Nos vemos nas próximas aulas. Até breve e tchau, tchau.